Olá pessoal, bom dia. Esse é mais um Na Tela com a Levante, com Felipe Vilacqua e Eduardo Guimarães. Bom dia, Felipe. Bom dia, investidores. Banco Central contra-ataque, é isso, Felipe? Exatamente. O dólar finalmente está caindo. Exatamente, né? O Banco Central aí, diante de toda a demanda do mercado e de fato afrontando a performance dele, falou que vai trabalhar, falou que tem muito dólar, que tem 380 bilhões de dólares, que vai bater e que tem caixa o suficiente para enfrentar o mercado, né? O 380 seria a reserva. Exatamente, reserva cambial que ele tem para gastar lá ao longo do tempo, né? Tem bala na agulha. Tem bala na agulha. Até na próxima semana ele deve gastar 24 bilhões, né? Anunciou mais 20. E isso vai ser de suma importância para voltar, né? O dólar, vou começar já, porque hoje essa é a grande notícia. O futuro aqui está indicando já uma queda de 2%, né? Exatamente. O futuro de dólar está caindo 2% para abaixo dos 3,84, 3,83 na mínima do dia. E não, desculpa, pessoal, bateu um pouquinho menos na mínima do dia, mas mostrando uma grande retração. O Ibovespa Futuro estava caindo bastante, já voltou, e o à vista que acabou de abrir está caindo um pouco. Então o futuro tá 0,23, 0,25 agora, e o à vista 0,07 de queda. 50 pontos, né? Quase zerado, né? Exatamente, está zerado. Então, assim, o Banco Central, acho que na terça-feira foi muito questionado na sua mudança de atuação no mercado de câmbio. Ele fazia sempre 15 mil, fazia um leilão de 15 mil contratos, né, de swap, isso dava mais ou menos 750 milhões de dólares dia, e aí na segunda-feira ele decidiu fazer leilão de 2 bilhões de dólares. E aí foi meio questionado, as ofertas não foram bem colocadas, enfim, acho que foi aquele esquema meio início, né, que no meio da crise foi para Fortaleza, não sei se o chefe das operações de câmbio do Banco Central estava de férias, não sei. Hoje acho que o Banco Central está mostrando aí a força enfim. Mas como está lá fora, em geral, o dólar em relação às moedas emergentes? Exatamente. Geral ou é só o Brasil? Esse movimento de depreciação de moeda, de aumento da cotação da moeda contra o dólar, é um movimento global, principalmente de mercado emergente, né? Uma maior incerteza política, principalmente com os Estados Unidos com o aumento da taxa de juros, uma tensão quando se fala em Europa, nos países periféricos, como a Itália é um país periférico na Europa, aumentou muito esse movimento. Então, é global, emergente está depreciando, não temos o que fazer. Aqui, o movimento é amplificado, principalmente aí pela eleição, né? Então, a eleição cria uma tensão maior nos mercados, né? E vai continuar caindo, né? Agora, praticamente toda semana vai ter pesquisa eleitoral. Domingo tem uma pesquisa, né, Felipe? Domingo tem Datafolha, que faz um tempinho que a gente não tem. Todo mundo de olho. Na segunda-feira será pautado pregão pelo resultado dessa eleição. Se vai, de fato, intensificar... Só da pesquisa, no caso. Né? Exatamente. Ainda estamos um pouco longe, acho que até é importante, as pesquisas muito longe assim da eleição não são tão indicadores. Claro que isso vai mexer no mercado, mas... ainda tem um tempo, né? Acho que a partir aí de setembro que você está realmente, a pesquisa pode ser um indicativo aí das intenções de voto de fato, né? Exatamente. Quando mais perto fica, mais importante fica a pesquisa, né? Principalmente a partir de setembro, 2 meses antes, que de fato elas mostram a realidade, né? Até lá é especulação. É uma especulação de como vai ser a eleição, caso ela fosse agora. Então, é um pouco diferente. Mas temos que levar em consideração os riscos associados a isso. Acho que essa será a eleição mais incerta aí desde Collor e Lula em 89. Até brinquei com o Felipe aqui, é mais fácil a gente falar semifinalistas da Copa do Mundo do que segundo turno da eleição. Exatamente, né? Tá mais fácil. Né? Nas últimas eleições, todo mundo sabia quem ia para o segundo turno. E se a dúvida era, vai ter segundo turno nas últimas eleições? Na última não, né? Mas nas anteriores. Esse ano não. Esse ano pode acontecer qualquer coisa. Qualquer conjunto aí de 7 combinações em 2 pode acontecer. Então, até porque se você pegar voto branco, nulo e quem vai se abster de votar, porque não é obrigatório, deve dar aí 30%, 40%. Então, assim, um candidato com 12% é potencialmente segundo turno, né, Felipe? Potencialmente segundo turno, com certeza, né? Então, com uma abstenção tão grande, com votos nulos tão grandes, qualquer votação não tão expressiva, de 15%, que pode se dar de forma regional, uma região gosta mais de um candidato. Se tiver uma boa votação por lá, essa região vai mandar esse candidato para o segundo turno. Então, acho que outro ponto importante em relação à eleição para a gente falar é o tempo de televisão da propaganda eleitoral, né? Acho que ninguém gosta de assistir, obviamente, mas isso tem um impacto. Então, a hora que começar o tempo de TV, partidos têm mais tempo
tendem a ganhar a intenção de voto, né? Ainda mais quando tem muito eleitor indeciso, né, Felipe? A indecisão é muito grande, uma propaganda bem feita pode ser de suma importância, né? Daí você pega o caso de PMDB, agora MDB, e PSDB. Eles têm um grande tempo de propaganda, são os maiores praticamente. E outro fator de suma importância é a capilaridade que esses partidos têm. Então, o palanque, né? Eles estão presentes em quase todos os municípios do Brasil. PSDB e PMDB tem em todo o município do Brasil. E isso ganha palanque, tem muito apoio nessas cidades. Isso pode ajudar a deslanchar. Claro que hoje está mostrando as pesquisas, é totalmente o contrário. Mas eu não coloco como carta fora do baralho. Temos que esperar o que de fato vai acontecer. E mercado global? A gente está vendo ali S&P caindo 0,3, agora Ibovespa caindo 0,3. A gente sempre lembra que sexta-feira também é um dia com volume menor, né? Eu sempre brinco aqui que não é um dia bom para fazer posição, né? Plena sexta-feira. Então, o volume aí negociado na bolsa é mais baixo sexta-feira, né, Felipe? Exatamente. Né? Lá fora o S&P está caindo um pouquinho, mas praticamente zerado. As bolsas em queda, um dia um pouco mais negativo. Né? Mais ou menos o que está caindo o Ibovespa agora, né? Exatamente. Se mostrar a tela ali, tem o Ibovespa 0,33 de queda e o S&P ali, o futuro 0,3. Então, exatamente. Assim, tá muito em linha. E o destaque ali é a queda do dólar, né? Agora está a 3,83, né? 3,83, Então, esse é o destaque. E no cenário corporativo, Felipe, poucas notícias hoje? Poucas notícias, né? Ontem tivemos o leilão de 4 blocos do pré-sal no sistema de partilha. E foi o primeiro leilão que, de fato, a Petrobras mostrou o seu direito de preferência. Né? Em 2017, tivemos uma alteração de lei. Né? Para quem não sabe, anteriormente, a Petrobras tinha exclusividade na operação e na coordenação dessa exploração desses blocos. Então, ela era obrigada a participar, resumidamente. Como ela não tinha recurso, não tinha exploração. Então, era uma lei que acabava sendo inócua. Bom, em 2017 isso mudou, tirou a obrigatoriedade, mas colocou algo importante, colocou um direito de preferência. Então, a partir desse direito, se por acaso tiver lances, a Petrobras pode ir lá, pagar o mesmo lance e ser a coordenadora do bloco de exploração. A exploração de petróleo. Para a exploração de petróleo. Exatamente. Bacia de Campos e Bacia de Santos. Foram 4 blocos, mas um deles não saiu, que era um bloco menor e não tão valioso. Né? A história desse bloco era a seguinte: um dos interessados disse que queria muito desse bloco, porém ele não participou do leilão e acabou ele não saindo. Então, deve vir na quinta rodada. E levantou em torno de 3,2 bilhões para a União. Isso é importante, ajuda no fiscal, já estava no orçamento. Foi um pouco a mais do que o planejado, né? Era esperado 3,2 bilhões para os 4 blocos, conseguiu 3,15 bilhões para 3 blocos. Então, saiu um pouco assim. É uma notícia positiva, né, para a Petro, apesar de estar caindo ali em papel a ON 085 e a PN 044. Quer dizer, a saída do Pedro Parente, a indicação aí do Ivan Monteiro, que era o diretor financeiro, as coisas continuam meio como uma continuidade, né, Felipe? É uma continuidade, né? A definição agora do core business da Petro é, de fato, fazer a exploração de petróleo em águas profundas, que é o pré-sal. Eles são pioneiros nisso no mundo. Apesar de ser uma estatal, a tecnologia da companhia é muito boa. A qualidade de exploração é boa e ela é uma das pioneiras no mundo em exploração em altas profundidades. E ela está se dedicando a isso, né? Então, isso... E com o preço do petróleo aí perto de $70, fica bem viável. Né? Exatamente, né? Se fosse a 40, não seria, né? Exatamente, né? Você viu isso na prática nos ânimos desse leilão. Eram 16 concorrentes que, de fato, aumentaram seus preços. Por quê? Dólar em alta e também o petróleo em alta, né? Então, uma tensão maior aí elevou a expectativa do petróleo, desculpa. Ele tem aumentado bastante, chegou a ser cotado acima dos 72, hoje está perto da casa dos 65, 66 dólares. A gente tá vendo agora aqui o Ibovespa caindo 0,5%, então, assim, acho que a questão eleitoral está predominando e essa expectativa que a gente comentou do Datafolha, né? Então, acho que é o que vai ter, é o que vai predominar. E aí, apesar dos Estados Unidos estar caindo pouco, o dólar caindo forte, acho que essa questão eleitoral é a grande incerteza, né, Felipe? Porque no cenário corporativo, a gente também comentou hoje uma notícia sobre o setor de varejo, principalmente o varejo mais de eletroeletrônicos, aí, Magazine Luiza,
Via Varejo, e até no limite B2W. Agora, aquela história, né? A greve, ela impactou a venda do varejo. A gente fez uma conta, mais ou menos 20% da venda caiu naqueles 10 dias da greve. E aí, estimativas aí de mercado, que a venda total online caiu 7% no mês de maio. Agora, as pessoas talvez tenham adiado essa compra. Então, talvez agora em junho haja uma recuperação, né, Felipe, dessa venda. E aí a gente tem aí agora a Copa do Mundo, falta uma semana, venda de televisão, promoção, Tite fazendo propaganda aí. Então, as empresas de varejo estão apostando aí nessas ações pontuais, né, de promoção. E, assim, parece, a minha leitura é que está havendo uma guerra de preço. É uma certa ressaca, vamos chamar assim, da greve. O consumidor está mais cauteloso para comprar, e isso afeta principalmente Magazine Luiza e Via Varejo, né? Acho que menos a B2W, mais Magazine Luiza, que é o carro-chefe aí. Exatamente. Televisores, né? Exatamente. O que você falou vem na esteira do que a gente tem visto, né? A gente tem falado essa semana com bastante RI de empresa para ver como é que eles têm passado nessa pós-crise aqui, nessa pós-greve. RI é o Relações com Investidores das Empresas. Então, exatamente. Inclusive, você que tem ação aí de uma empresa, por exemplo, sei lá, B2W, você pode ligar lá e ser atendido e tirar dúvidas. Quer dizer, não é um privilégio só nosso, mas, claro, a gente acompanha de perto todas as empresas e conversa, visita as empresas, inclusive, para entender o dia a dia, entender melhor o negócio das empresas, né, Felipe? Exatamente. Retomando, então, na conversa, o que tem mostrado é que a indústria, principalmente, o comércio, tem uma capacidade ociosa. Então, a demanda que deixou de existir naqueles 10 dias de greve não pode ser recuperada no futuro. É diferente de um comércio que o poder é pontual, é temporal. A capacidade ociosa da indústria pode ser capaz de recuperar essa atemporalidade de consumo. Isso é de suma importância, né? Ele deixou de vender televisor 2 semanas atrás para vender mais televisor daqui 2 semanas. Isso pode ser importante, talvez, dependendo do andar da economia, do andar das coisas, não impactar tanto a economia. Então, a capacidade ociosa da indústria pode ser de suma importância para a gente atravessar esse ponto pós-greve. Pode ter havido aí o dólar adiamento, né, da compra, vamos chamar assim. O dólar agora caindo, acelerando a queda, né? Acelerando a queda, tá 3,80, forte. Né? Exatamente, 3,89, a mínima do dia agora. Então caindo bastante. A atuação do BC tem mostrado que... Hoje o BC apareceu, né? Exatamente. O pessoal apareceu para trabalhar lá. Não, exatamente. O BC contra-atacou mesmo, de fato. A queda é brusca. Há tempos não vimos uma queda tão grande, né? 3,80. Ontem bateu 3,96. Todo mundo falando perto dos 3,95. Há alguns gestores querendo, na minha opinião, querendo aparecer um pouquinho mais, falando que tá de graça a R$4, que vai para cima 5, 6, que juros americanos é 4, 5 ou 6. Quase virou um ator ali, né? Essa é uma notícia, como tá na mídia, a gente pode falar. O pessoal da SPX é o Rogério Xavier. Então, enfim, o cara quis aí fazer uma... A manchete negativa ela é sempre mais dramática, né, Felipe? Exatamente. Não vai ter hoje letra garrafal, dólar em queda. Não, o legal é dólar em alta, né? Para colocar medo nas pessoas. Então, 2,5 de queda. Vamos responder uma pergunta aqui que veio do Daniel, do Leônidas também, sobre assim, quais são os candidatos aí que poderiam salvar a economia. Então, assim, antigamente você tinha esquerda, direita e centro, né? Sempre foi a orientação política. Agora é contra a reforma ou a favor. Então, o que o mercado não está gostando, justamente, são os candidatos contra a reforma, que é Ciro Gomes e o candidato do PT. Esses 2 candidatos são claramente contrários à reforma, teto de gastos, privatização, reforma da Previdência. Daí você tem os candidatos, né, mais amigos do mercado, vamos chamar assim, né? Exatamente. Que seria Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles e Rodrigo Maia. Sempre observando aqui que a gente está comentando o efeito econômico na Bolsa, tá? A gente tem o nosso analista político, mas eu, Felipe, enfim, isonomia política. Quem a gente vota não é relevante nesse caso. Então a gente está pensando, olhando os candidatos que eventualmente têm mais chance e qual seria o impacto no mercado. Então o Ciro Gomes ganhando, extremamente negativo para o mercado. Bolsa em queda, dólar em alta. Na ponta oposta, o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles, talvez o Rodrigo Maia, extremamente positivo a favor da reforma. E aí tem os
quase reformista, Felipe. Fala um pouco aí do nosso amigo Bolsonaro e Marina Silva. Exatamente, né? A gente coloca e classifica esses dois, Marina Silva e Bolsonaro, como quase reformistas, né? Então, existem muitas dúvidas do que de fato eles iam fazer. Bolsonaro, apesar de ter um cara, o Paulo Guedes na economia, um cara muito liberal, um dos mais liberais das escolas de Princeton, ele tem votou contra a reforma da Previdência. A votação dele, todo o passado dele mostra que ele é um cara contra a reforma e tem votado ao contrário do que o bom senso, quando se diz em reformas, demandaria. Então, Marina Silva na mesma esteira, deve ter o Janete ao lado dela, mas também existem muitas incertezas, né? Acho que o peso do lado da esquerda ali pode atrapalhar um pouco nessa decisão. E são candidatos assim novos, né? Quer dizer, exatamente. O Bolsonaro é quase um novo Collor, né? Quer dizer, um candidato fora do cenário político, né? Essa eleição mais incerta pode ganhar uma pessoa que nunca não é do ramo. Ser político, ser presidente, é trabalhar em conjunto, é trabalhar em time, tem que saber trabalhar em equipe. E Bolsonaro pode ter uma grande dificuldade para saber levar o Congresso. Principalmente negociação, né? Quer dizer, aquele não é fácil, parlamentarismo, né? De coalizão, né? De negociações e políticas, né? Que em teoria o Temer saberia ou sabe fazer muito bem, mas enfim, o governo acabou saindo muito fraco dessa crise dos caminhoneiros, né? Então, exatamente, pegou eles de... Então, para salvar a economia, Daniel, respondendo direto à pergunta, seria esses candidatos a favor da reforma. Por isso que a gente viu ontem até o mercado de juros abrir muito, o juros subindo, porque sem as reformas o governo vai gastar mais, a Previdência vai entrar em crise, e aí os juros longos, enfim, abrem bastante. A gente estava vendo ontem aí a pré-fixada aí 2025 a 12%, enquanto a Selic está 6,5%. Então, olha só quão inclinada está a curva. E mesmo a Selic 6,5%, né, Felipe? Ontem a gente viu alguns DIs a 8, 8,5%. Exatamente, né? Abriu a expectativa futura de juros, que é uma medida de risco, uma proxy de risco, colocando toda a incerteza na economia, tem aumentado muito com esses cenários novos. Então, é muito negativo. A gente deve ter aí... O mercado precifica alguns aumentos na taxa de juros, né? E daí você chega numa situação bem complicada, né? Você tem aumento das taxas de juros numa situação de não crescimento da economia, de inflação controlada. Mas acho que o cenário ainda né, Felipe, de crescimento. É de crescimento, com certeza. Houve uma certa revisão para baixo do crescimento do PIB. A gente viu há 2 semanas o Focus, o mercado, o relatório do Banco Central, revisando para baixo a expectativa de crescimento de PIB. Provavelmente na próxima segunda vai haver mais uma redução, não só efeito de greve, mas alguns números mais decepcionantes aí da economia, mas ainda estamos falando de 2% de crescimento, né, Felipe, para esse ano e 3% no ano que vem. Então a inflação ainda bem controlada e o juro, apesar de ter dado esse estresse aí, inclusive as operações do Tesouro Direto foram suspensas, inclusive ontem. Imagina que o Tesouro, assim como o Banco Central hoje, vai normalizar aí, não vai derrubar a bola, né, não vai da bola fora, vamos chamar assim. Exatamente. As coisas voltam mais ao normal. E ontem acho que o Ibovespa foi um sinal bem claro de pânico, né, Felipe? E as ordens stop batendo, né? Exatamente, né? O que você vê, muitos fundos, eles têm alguns, vamos dizer, algumas travas de riscos. A partir de um determinado momento, se o fundo cai mais que aquilo, se aquela estratégia cai mais que determinado valor, que já está pré-determinado por uma equipe de risco, que geralmente fica fora, aquela posição é automaticamente vendida. Então, o gestor, a estratégia, o trade, não tem o que fazer. É o stop loss, né? Para limitar a perda. Aliás, você além que opera pode fazer isso. Você compra uma ação, você fala, olha, se cair 10%, você pode deixar uma ordem automática de venda. E aí, ontem a gente viu isso. Ontem a bolsa chegou a cair 6,5%. E depois, né, se a bolsa fosse igual ao futebol, né, tivesse primeiro e segundo tempo, foi 6-0 contra no primeiro tempo, depois acabou fechando em quase 3 de queda. Exatamente, 2,98. Então foi 3-0 no segundo tempo, fechou 6-3, vamos dizer assim, se fosse futebol. Então, acho que ontem foi um termômetro, vamos dizer assim, do pânico, talvez do efeito manada, e, claro, o investidor estrangeiro, acho que ele deve ter, a gente não tem os dados ainda, né, até agora do mês de junho, mas deve estar continuando o estrangeiro a sair da bolsa, né, Felipe? Exatamente. Ele está saindo do à vista e indo para o futuro. Então, ele faz esse movimento. No mês de maio, a gente teve uma saída de 8 bilhões de reais do investidor estrangeiro na Bovespa, no mercado à vista.
Então, o estrangeiro é o que manda, né, no mercado, né? Exatamente, né? Eu acho que esses eram os destaques, né, Felipe? Eu ia até falar a questão do Banco Central, que é algo que me deixou um pouco de tranquilidade, né? Ele tem deixado claro, e ontem ele deixou bem claro, que juros é para segurar a inflação. Então, o mercado vinha testando isso. Olha, o Banco Central vai aumentar juros para conter o dólar. Juros segura a inflação. O Copom, o Comitê de Política Monetária, tem o dever de controlar a inflação. Ele não vai olhar para dólar. Só vai ver no movimento de condução de que aumenta a inflação com o aumento do dólar. Então, ele não vai aumentar juros em função de dólar. E, na outra ponta, o Banco Central atuando como vamos dizer, um redutor de volatilidade nos mercados, estabilizando os mercados, de forma a vender o swap cambial. Quando necessário, ele também vai fazer a ponta contrária, comprando o swap cambial. Acho que ele separou bem, né, Felipe? Acho que me deixou tranquilo até. A atuação do Copom, taxa de juros, inflação é uma coisa, dólar é outra coisa. Até porque a formação dos times são diferentes, né? Então, o Copom tem uma estrutura que é formada pelo governo, pelo presidente do BC. Então é diferente. Então temos que separar as coisas, né? Então, acho que é isso. Acho que é assim, um dia mais calmo lá fora, né, Felipe? Não tem um destaque internacional grande. Nada muito grande. A ausência de grandes notícias negativas foi relativamente bom. Mas o mercado está caindo um pouquinho por lá. Agora o Ibovespa aqui, enquanto a gente fala 0,16. Tá praticamente então, zerado, né? É 0-0 praticamente. Depois de um dia cair 6,5, cair 0,16. Tá, tudo 74 mil pontos quase, né? 73.700, né? Então exatamente. Também... Bom, acho que esses eram os destaques, né, Felipe? Exatamente. Fiquem de olho aí nos comentários. Hoje às 11 horas, o presidente do BC, o Ilan, vai falar com os investidores. Então vamos ficar de olho o que vai sair. Depois desse movimento deve ter uma volatilidade. Então vamos ficar de olho. Bovespa, só para a gente terminar aqui, já está subindo. 0,14 de alta. Então, o verde a tela, bom, hein? Isso é Passa bom. aí, Felipe. Verde aí que é bom, né? Normalmente a gente está vendo só vermelho, só sangue. Então agora tá... Também, 0,02 é quase zerado, mas já está no terreno positivo. 0,02 é positivo. Então já está positivo, né? Então a gente também durante o dia, para quem não sabe, né, o Felipe, geralmente o Rafael, o pessoal aqui da Levante, a gente faz um vídeo que chama Bate-Bola, um mercado aberto, geralmente ali entre 2, 3 da tarde. Então a gente comenta o que aconteceu, porque agora a gente está na primeiros 20 minutos aí do pregão, e depois à tarde a gente comenta o que está acontecendo no dia, se teve algum destaque. Então, aí, se vocês quiserem aí seguir a gente, acompanhar nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Fiquem à vontade aí, nos sigam nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook. É isso aí. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana a todos. Bons negócios, bom fim de semana. Até breve. Tchau, tchau.